Eu olhei nos olhos do homem que mais amei na vida e menti. Disse que não amava ele. Disse que queria distância. Ele foi embora naquele mesmo dia. Sumiu no mundo achando que eu tinha jogado fora o nosso amor como se fosse nada. Mas só Deus e esse peito aqui sabem a verdade. Eu menti para salvar a vida dele. Meu pai, o coronel Inácio, tinha mandado preparar uma emboscada. Se o Zé aparecesse de novo, ia sofrer um acidente. Uma queda de cavalo, uma pancada na cabeça. Daquelas que ninguém volta. E eu fiz o que achei que precisava fazer. Rasguei meu próprio coração para não ver o dele sangrar. 50 anos depois, ele apareceu na praça da igrejinha. Cabelo branco, passo lento, mas com o mesmo olhar. E naquele instante, eu soube que Deus estava me dando uma segunda chance. Foi aí que eu decidi. Eu não vou morrer com esse segredo guardado. Você quer saber o que aconteceu entre mim e o Zé Tropeiro? Então senta aqui na varanda comigo, porque essa história vai mexer com teu coração. Meu nome é Floripes de Almeida, mas aqui em Vila Esperança todo mundo me chama de Dona Flor desde pequena. Foi minha mãe, Dona Efigênia, que escolheu esse nome. Dizia que eu ia ser delicada como uma flor do campo. E eu tentei ser mesmo. Aprendi a bordar ponto cruz, que era uma beleza, a falar baixinho perto dos mais velhos, a servir o café primeiro pro meu pai. Mas viver na roça também ensina a gente a ser forte, sabe? A aguentar o sol quente, a poeira vermelha que entra em tudo, o trabalho pesado e, principalmente, as dores do coração. Lembro quando eu tinha uns 9 anos, estava ajudando mamãe a lavar roupa no rio. Escorreguei naquelas pedras lisas e caí na água. Machuquei o joelho, sangrou um bocado. Mamãe me olhou com aqueles olhos fundos dela e disse: "Chora não, Flor. Mulher nessa vida tem que ser que nem essas pedras do rio. Por fora, lisa de tanto que a água bate. Por dentro, dura que só ela para aguentar a correnteza." Na hora, eu não entendi direito, mas com o tempo, a gente vai vendo como as mães tinham razão. Já conto 75 anos bem vividos, graças a Deus e à Virgem Santíssima. Nasci nessa mesma casa onde a gente está conversando, com essas paredes brancas e janelas azuis. Essa casa já viu de tudo: nascimento, morte, casamento, velório, briga feia e reconciliação com um abraço apertado. Se essas paredes falassem, iam contar tanta história que daria um livro grosso daqueles sem fim. Me criei correndo descalça por esse quintal, brincando de roda com as amigas, cantando ciranda, cirandinha, se esta rua fosse minha, cantigas que hoje quase ninguém canta mais. Naquele tempo, a diversão era simples, mas era tão boa. Um pedaço de pau virava boneca, uma lata velha virava tambor, um barbante virava corda de pular. E como a gente pulava, até o sol se esconder e a mãe gritar lá de dentro: "Menina, já tá escurecendo, vem tomar banho." Eu subia em pé de goiaba para roubar fruta madura, mesmo com a mãe brigando depois por causa da roupa suja. As goiabas daqui sempre foram as mais doces da região. Eu escolhia as mais amareladas, aquelas quase caindo de maduras. Mordia ali mesmo, em cima da árvore, sentindo o suco escorrer. Às vezes ficava lá horas, olhando a vila lá embaixo, os telhados, a fumaça das chaminés, o movimento da praça. Era meu mundinho particular, onde eu era rainha. Casei aqui, na igrejinha de Santana, lá no morro. Tive meus filhos aqui, vi eles crescerem, casarem, me darem netos. Enterrei meu finado marido, seu Ramiro, no cemitério da vila, debaixo de um ipê amarelo que floresce todo ano, como a saudade no meu peito. Minha vida inteira tá escrita nessas veredas, nessas árvores, nesse cheiro de mato molhado depois da chuva. Não troco esse lugar por cidade grande nenhuma. A igrejinha de Santana foi construída pelos primeiros moradores, lá por 1890 e pouco. Meu avô Juvenal ajudou a carregar pedra pro alicerce. Todo mundo da vila ajudou. Uns davam material, outros o serviço. As mulheres faziam comida pros pedreiros. Levou quase 3 anos para ficar pronta, com aquela torre pequena e o sino que veio de Portugal, presente de um fazendeiro rico. Dizem que o sino tem um pouco de ouro na mistura do metal. Por isso, o som é tão bonito. Foi lá que me casei com seu Ramiro, num domingo de setembro. A vila inteira compareceu.
As mulheres fizeram quitandas, os homens assaram leitão, teve sanfoneiro tocando no terreiro da casa do meu pai. Mamãe tinha costurado meu vestido por meses, com bordados delicados que ela mesma fez. Não era luxuoso como hoje, mas para mim era o mais bonito do mundo. Olha lá, tá vendo aquela poeira na estrada? Uma caminhonete passou correndo. Hoje tem tanto carro, né? Antigamente era diferente. Só o tropel dos cavalos, o ranger do carro de boi voltando da roça. Era um silêncio que quase não existe mais. Um silêncio que deixava a gente ouvir o vento nas folhas, o canto da seriema no campo. Essa poeira dourada do fim de tarde me traz tanta lembrança. É como se cada grãozinho carregasse um pedaço do passado. Me lembra meu pai voltando do trabalho a cavalo, com aquele chapéu de palha grande. Ele vinha sempre na mesma hora, e a gente ficava na cerca esperando. De longe, já via a poeira subindo. Apesar do cansaço, ele sempre trazia um sorriso. Essa poeira me faz recordar um tempo que parece que foi ontem, mas já faz mais de 50 anos. Um tempo em que meu coração batia feito casco de cavalo em disparada, cheio de sonho e vontade de viver. O sol parecia mais brilhante e a lua era minha confidente. Quantas noites fiquei na janela do meu quarto, depois que todos dormiam, olhando para ela, contando meus segredos mais guardados, aqueles segredos que a gente não conta para ninguém, nem para melhor amiga, nem para mãe. Segredos de um amor que nascia, um amor proibido, que me dava uma alegria que parecia que eu ia voar, mas também um medo que gelava a espinha. Um amor que mudou minha vida para sempre. Ah, esse amor que brotou no meu peito como flor teimosa na seca, que me fez conhecer o céu e o inferno num mesmo suspiro. É difícil explicar o que eu sentia. Era como se o mundo tivesse ficado mais bonito, com mais cor. As músicas do sanfoneiro pareciam feitas só para mim. As flores pareciam mais vivas, o céu mais azul. Até a comida tinha sabor diferente. O amor transforma o comum em extraordinário, não é? Mas era um amor que não podia ser, que tinha que se esconder nos cantos, que se contentava com olhares furtivos na missa de domingo, com bilhetes escondidos em livros de reza, com encontros rápidos atrás da igreja. Um amor que fazia meu coração disparar quando eu o via chegando na vila, montado naquele cavalo baio, mas que também me fazia tremer quando meu pai o olhava com desprezo, quando ouvia os cochichos maldosos das beatas. Olha lá a filha do coronel, toda derretida pelo tropeiro. Que desperdício, uma moça tão prendada se engraçando com um pé rapado. Foi nesse tempo que a vida me colocou numa encruzilhada. Sabe quando a gente tem que escolher um caminho sem placa indicando qual é o certo? A vida fez isso comigo. Um caminho parecia mais seguro, mais conhecido, o que meu pai queria. O outro era desconhecido, talvez perigoso, mas era o que meu coração queria seguir. Naquele tempo a gente não tinha a liberdade de hoje. Moça direita não saía sozinha, não conversava com rapaz sem adulto presente, não namorava sem consentimento do pai e não se engraçava com homem que não fosse do mesmo nível da família. Eram regras rígidas, e quebrá-las podia custar a reputação, a harmonia da família, até a própria segurança. E meu pai, o coronel Inácio, não aceitava ser contrariado. Era homem de poucas palavras, mas quando falava, era lei. Impunha respeito só de olhar, com aqueles olhos severos e o bigode grosso. Tinha planos claros para mim. Casamento com filho de fazendeiro, com gente de posses, para aumentar as terras da família. E de repente, lá estava eu, suspirando por um tropeiro sem eira nem beira. Um homem que vivia na estrada, sem casa fixa, sem terra, sem nada a oferecer além do coração e de sonhos. Essa história que meu peito guardou por tanto tempo começa de verdade numa festa de Santana, nossa padroeira. Era uma noite que parecia feita à mão para mudar destino de gente. O céu estava salpicado de estrelas, parecendo um punhado de açúcar jogado em cima de veludo escuro. O cheiro de quentão misturado com pipoca quente e bolo de fubá enchia o ar da praça. Tô vendo tudo como se fosse agora. As bandeirinhas coloridas balançando na brisa morna. O sanfoneiro sentado num banquinho de madeira tocando aquelas modas antigas que faziam os mais velhos suspirar.
as barraquinhas com toalhas de chita vermelha cobrindo as mesas. As moças rodavam com suas saias coloridas e os rapazes fingiam que não estavam olhando, mas estavam sim. Eu tinha posto meu vestido azul claro, o único que eu tinha que não era para trabalhar na roça. Mamãe tinha engomado ele com tanto cuidado que o tecido parecia novo. Passei um pouquinho de perfume que ganhei no Natal. Cheirava a flor de laranjeira. Prendi o cabelo com uma fita que combinava com o vestido. Não era nada demais, mas era o melhor que eu tinha. Floripes, você tá uma belezura, falou Cida, minha amiga desde que a gente aprendeu a andar. Ela sempre foi assim, exagerada. Os moços vão ficar tudo de queixo caído. Para com isso, Cida, respondi rindo, mas por dentro senti aquele quentinho de quem fica feliz com um elogio. Vamos é comer pé de moleque antes que acabe tudo. A gente estava andando pela praça, rindo à toa como moça faz nessa idade, quando escutei o barulho de cascos de cavalo chegando. Não sei porquê, mas alguma coisa me fez virar a cabeça naquela direção. Foi aí que eu vi ele pela primeira vez. Montado num cavalo baio, daqueles que brilham feito cetim quando a luz bate, vinha um homem que parecia saído de algum sonho que eu nem sabia que tinha sonhado. Não era bonito como esses galãs de novela, não. Era um homem de verdade, marcado pelo sol e pela estrada, com uma postura que só quem monta cavalo a vida toda consegue ter. Ele parou o animal perto do bebedouro da praça e desceu com um movimento tão elegante que parecia ensaiado. Tirou o chapéu de couro para ajeitar os cabelos escuros que caíam um pouco na testa. Tinha a pele morena, queimada de sol, e usava uma camisa clara que destacava ainda mais aquela cor. Quem é aquele? Perguntei para Cida sem conseguir desviar o olhar. É o tal do Zé Tropeiro, ela respondeu, dando uma cotovelada de leve nas minhas costelas. Chegou na região faz umas 2 semanas. Veio lá dos lados de Goiás, pelo que falam. Leva boiada de um canto para o outro, conhece esse Brasil todo. Dizem que já enfrentou onça no mato e tem histórias que a gente nem imagina. Quando ela acabou de falar, como se tivesse sentido que a gente falava dele, o homem virou o rosto na nossa direção. E foi aí que aconteceu. Nossos olhos se encontraram, e juro por Nossa Senhora que senti como se tivesse levado um choque de cerca elétrica. Um arrepio subiu da ponta dos pés até a raiz do cabelo. Fiquei sem ar, como se tivesse esquecido como se respira. Ele também pareceu sentir alguma coisa, porque ficou parado, me olhando, como se o resto do mundo tivesse sumido. Então, fez algo que carrego na memória até hoje. Sorriu. Um sorriso de canto de boca, meio tímido, mas que iluminou os olhos dele de um jeito que me deixou com as pernas bambas. Depois, numa mesura discreta, tocou a aba do chapéu com 2 dedos, me cumprimentando. Senti meu rosto pegando fogo. Baixei os olhos, envergonhada, mas não consegui evitar um sorrisinho em resposta. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ai, ai, Floripes, o moço já tá de olho em você, Cida disse, abafando uma risadinha. E pelo jeito, você também gostou do que viu, hein? Para com isso, Cida, falei, dando um tapinha no braço dela. O pai me mata se me vê olhando para um tropeiro. Você sabe como o coronel é. Seu pai não tá aqui agora, ela respondeu, espertinha como sempre. Ele ficou em casa, com aquela dor nas costas. E o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? A festa continuou. A música tocando, as pessoas dançando. Mas eu já não conseguia prestar atenção em mais nada. Era como se tivesse desenvolvido um 6º sentido, que me avisava exatamente onde aquele homem estava a cada momento. Eu podia sentir a presença dele, o olhar dele me seguindo discretamente. De vez em quando, não resistia e dava uma olhadinha. E lá estava ele, me observando com aqueles olhos castanhos que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Quando a festa já estava acabando e as famílias começavam a voltar para casa, passei perto da barraquinha de pescaria onde ele estava. Num gesto que até hoje não sei de onde tirei coragem, deixei cair de propósito o lencinho bordado que eu carregava na mão. Ele, que vinha logo atrás, pegou o lenço do chão e me alcançou com passos firmes. Moça, ele disse, e a voz dele era grave, melodiosa, com um sotaque diferente do nosso. Deixou cair isso, estendeu o lenço para mim e quando peguei de volta, nossos dedos se tocaram por um instante.
Mais uma vez, aquela sensação de choque, de arrepio percorrendo o corpo todo. O cheiro dele chegou até mim, uma mistura de couro, de estrada aberta, de liberdade. Obrigada, gaguejei, o rosto queimando de vergonha. O lenço foi minha mãe que bordou. É um trabalho bonito, ele disse, ainda segurando meu olhar com o dele. Mas não tão bonito quanto a dona. Meu Deus do céu! Fiquei sem saber onde enfiar a cara. Nunca ninguém tinha falado assim comigo, tão direto, tão sincero. Os rapazes da vila eram tímidos com as moças, especialmente com filhas de homens importantes como meu pai. O senhor? Não é daqui, é? Perguntei, tentando ganhar tempo para ficar mais um pouquinho ali. Não, sou de Goiás, ele respondeu, sorrindo mais abertamente. Mas a estrada é minha casa há muitos anos. Levo boiada de um canto a outro desse Brasil, conheço cada curva de rio, cada morro, cada estrela do céu. Me chamo José dos Santos, mas todo mundo me conhece como Zé Tropeiro. Ele fez uma pequena reverência, quase brincalhona, que me fez sorrir. E a senhorita? Como se chama? Ou vou ter que ficar chamando de moça do lenço? Floripes, respondi, a voz saindo mais firme agora. Floripes de Almeida. Sim, Floripes, ele repetiu, como se estivesse experimentando o som do meu nome. Um nome bonito para uma flor mais bonita ainda. Nesse momento, Cida apareceu meio afobada. Flor, sua mãe tá te procurando, já vamos embora. Me despedi às pressas com um até logo baixinho e segui Cida. Mas antes de me afastar, ouvi ele dizer só para mim. Vou estar por aqui mais uns dias, Floripes. Espero ter a sorte de encontrar você de novo. Naquela noite, deitada na minha cama de solteira com colcha de retalhos que vovó tinha feito, não consegui dormir. A imagem dele, a voz dele, o cheiro dele, tudo ficava voltando na minha cabeça, me deixando inquieta. Era como se tivesse acordado alguma coisa dentro de mim. Uma coisa que nem sabia que existia. Nos dias seguintes, inventava qualquer desculpa para sair de casa. Buscar água na bica, ajudar Cida na venda do pai dela, levar remédio para Dona Nazaré, que sofria com reumatismo. Qualquer coisa servia, desde que me desse a chance de cruzar o caminho com ele de novo. E cruzamos, sim. Ele parecia ter o mesmo pensamento, porque agora estava sempre pela vila. Encontrou suas próprias desculpas. Precisava comprar mantimentos, consertar o arreio do cavalo, trocar uma ferradura, e sempre, como por um acaso que nós dois sabíamos que não era acaso nenhum, acabávamos nos encontrando. Cada vez que via ele se aproximando, meu coração disparava feito cavalo em corrida. Minhas mãos ficavam geladas e depois quentes, minha boca secava. Não sei se isso é normal, mas juro que até o tempo parecia mudar. Ficava mais devagar quando ele estava perto, mais rápido quando ele ia embora. Eram sempre encontros rápidos, com poucas palavras trocadas, às vezes um roçar de mãos que parecia acidental, pequenos momentos roubados que alimentavam um sentimento que crescia cada dia mais, feito planta depois da chuva. Mas numa vila pequena como a nossa, onde todo mundo conhece todo mundo e sabe da vida de todo mundo, não demorou muito para começarem os cochichos. Sempre tem alguém de olho, sempre tem alguém para notar, para comentar, para espalhar. Olha lá a filha do coronel Inácio, toda derretida pelo tropeiro. Não tem vergonha na cara, uma moça de família boa assim. O coronel vai ficar uma fera quando souber. Esses comentários maldosos chegavam aos meus ouvidos e me enchiam de medo. Medo do meu pai descobrir, medo do que ele faria, medo de nunca mais poder ver o Zé. Mas ao mesmo tempo, o medo não era forte o suficiente para vencer o que eu já sentia. Era como se uma força maior me empurrasse na direção dele, como se não tivesse escolha. Logo a gente começou a se encontrar escondido de verdade, atrás da igreja, perto do riacho onde as lavadeiras não iam, num canto afastado do pasto do seu Joaquim. Foi num desses encontros que ele segurou minha mão pela primeira vez. Estávamos sentados num tronco caído perto do riacho, escutando o barulho da água correndo nas pedras. Os passarinhos cantavam nas árvores e o sol da tarde deixava tudo dourado. Floripes, ele disse, a voz mais séria do que eu já tinha ouvido. Sei que não tenho direito de dizer isso. Sou só um tropeiro, não tenho terra, não tenho casa fixa, não tenho nome de família importante. Mas preciso te dizer uma coisa. E se depois disso você não quiser mais me ver, vou entender. Meu coração deu um pulo.
Pode falar, Zé, falei, tentando parecer calma apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Acho que tô me apaixonando por você, ele disse de uma vez, olhando nos meus olhos. Na verdade, não acho não, tenho certeza. Nunca senti por ninguém o que sinto por você. E sei que é loucura, que seu pai nunca ia aceitar, que um homem como eu não tem o direito de sonhar com uma moça como você. Mas não consigo mais guardar isso. Fiquei sem palavras por um momento, o coração batendo tão forte que achei que ele podia escutar. Então, num impulso que veio do fundo da alma, peguei a mão dele entre as minhas. Eu também tô me apaixonando por você, Zé, confessei, a voz quase um sussurro. Também nunca senti isso antes. É como se eu tivesse te esperado a vida toda sem saber. Os olhos dele brilharam de um jeito que nunca vou esquecer. Devagar, como se estivesse com medo de me assustar, ele se inclinou e me deu um beijo. O primeiro beijo da minha vida. Foi um beijo leve, respeitoso, cheio de carinho. Mas mesmo assim, fez meu mundo virar de cabeça para baixo. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha e sussurrou: Vou juntar dinheiro, Flor. Vou comprar um pedaço de terra, vou construir uma casa, vou ser alguém de quem você possa se orgulhar. E então vou pedir sua mão para o seu pai, como um homem deve fazer. Sorri, os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Não precisa ser alguém diferente, Zé. Eu gosto de você exatamente como você é. Foi numa noite abafada de novembro que aconteceu a virada da minha história. Daquelas noites em que o ar parece grosso, pesado, difícil de respirar. O calor era tanto que o lençol grudava no corpo da gente como se fosse uma segunda pele. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. A camisola de algodão que mamãe tinha costurado estava toda amarrotada de tanto que eu me virava na cama. Não era só o calor que me incomodava. Era a cabeça fervilhando de pensamentos do Zé e da última carta que ele tinha me mandado pela Cida. Minha Flor, ele escreveu com aquela letra meio torta, mas tão bonita. Tô juntando cada tostão que ganho. Logo vou ter o suficiente para comprar um pedacinho de terra. Não vai ser grande coisa no começo, mas vai ser nosso. Um lugar onde a gente pode plantar nossos sonhos junto com o milho e o feijão. Aguenta firme só mais um pouco. Logo vou poder falar com seu pai de homem para homem. Aquela carta estava dobradinha embaixo do meu travesseiro. De vez em quando eu passava a mão nela, só para ter certeza que era real, que não era sonho, que existia mesmo um homem que me amava tanto assim. Quando o relógio velho da sala bateu meia-noite, desisti de dormir. Levantei devagarinho para não acordar a casa toda. E fui até a cozinha beber um copo d'água. O assoalho de madeira rangia baixinho sob meus pés descalços, apesar de eu pisar nas beiradas que faziam menos barulho. Truque que aprendi ainda menina. A casa estava tão silenciosa que dava até um arrepio. O único som era o cricrilar dos grilos lá fora, e de vez em quando, o pio de uma coruja no pé de jatobá do quintal. Quando passei pelo corredor escuro, notei uma fresta de luz saindo por baixo da porta do escritório do meu pai. Achei estranho. Àquela hora, o coronel Inácio já devia estar dormindo fazia tempo. Foi aí que ouvi vozes abafadas lá de dentro. A voz do meu pai e a do Tonho, o capataz. Aquele homem sempre me deu calafrios. Tinha uns olhos pequenos, afundados no rosto, que pareciam não piscar. Um olhar ruim, daqueles que nem te olha direito nos olhos. E uma lealdade cega ao meu pai que dava medo. Não sei o que me deu. Em vez de seguir meu caminho, me aproximei sem fazer barulho. O coração batendo tão forte que achei que eles iam ouvir. Encostei o ouvido na porta entreaberta. Quero que você dê um jeito nele, Tonho. Era a voz do meu pai. Fria como nunca tinha ouvido. Um susto bem dado, um corretivo, para ele sumir daqui e nunca mais botar os pés em Vila Esperança. Uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Minha boca secou de repente. Mas tem que parecer acidente, ouviu bem? Meu pai continuou, a voz baixa, mas clara como cristal. Uma queda de cavalo feia lá na serra, num lugar deserto onde ninguém vai achar ele tão cedo. Meu sangue gelou nas veias. As pernas ficaram tão bambas que tive que me apoiar na parede para não cair. Entendi, coronel. A voz áspera de Tonho respondeu. Dava para sentir o prazer dele em agradar meu pai. Quando o senhor quer que seja feito? Na próxima vez que ele aparecer por aqui.
Sei que ele vem buscar uma boiada semana que vem. Não quero esse tropeiro rondando minha filha. Já tem muita gente comentando. Ou ele some daqui por bem, ou some debaixo da terra. Precisei tapar a boca com as mãos para não soltar um grito. Eles estavam falando do Zé. Meu próprio pai planejando machucar, talvez até... Não conseguia nem pensar nessa palavra. Um gosto amargo subiu pela minha garganta, como se tivesse engolido fel. A cabeça começou a girar, e tive medo de desmaiar ali mesmo, denunciando minha presença. Juntei a pouca força que me restava e me afastei da porta, me arrastando pela parede. O copo d'água esquecido. Só conseguia pensar em voltar para o meu quarto antes que me descobrisse. Quando finalmente fechei a porta do quarto atrás de mim, caí de joelhos ao lado da cama e abracei o travesseiro com toda a força para abafar o choro desesperado que sacudia meu corpo. As lágrimas molhavam tudo, o travesseiro, o lençol, escorriam pelo meu rosto e pescoço. Meu Deus, meu Deus! Eu repetia baixinho entre soluços. O que eu vou fazer? Nunca me senti tão sozinha na vida. Era como se um abismo tivesse se aberto aos meus pés e eu estivesse pendurada na beirada, prestes a cair. Não podia contar para ninguém o que tinha ouvido. Quem acreditaria em mim contra a palavra do coronel Inácio? E se contasse pro Zé? Ele era homem. Ia querer enfrentar meu pai. Ia direto pro perigo que eu queria evitar. As horas daquela noite passaram se arrastando. O tic-tac do relógio da sala chegava até meu quarto, cada segundo martelando em minha cabeça como uma sentença. Virei de um lado pro outro na cama, o travesseiro encharcado, os olhos ardendo de tanto chorar. O primeiro raio de sol entrou pela fresta da janela e me encontrou ainda acordada, os olhos vermelhos e inchados, mas com uma decisão tomada no coração. A decisão mais dolorosa que já tive que tomar em toda a minha vida. Foi como se uma voz dentro de mim dissesse: ou você abre mão do seu amor, ou você perde ele para sempre de um jeito muito pior. Não tinha escolha de verdade. Tinha que fazer o Zé ir embora para longe, onde meu pai e o Tonho não pudessem alcançar ele. Mas como fazer isso? Ele nunca iria embora por vontade própria. Não depois de tudo que me prometeu, de tudo que planejamos juntos. Tinha que dar um jeito dele querer ir. Tinha que fazer algo tão terrível, tão doloroso, que cortasse todas as esperanças dele. Tinha que mentir. Mentir olhando nos olhos dele. Dizer que não o amava. Que tudo não passou de uma ilusão, de uma brincadeira de moça entediada do interior. Só de pensar nisso, meu estômago embrulhava e eu sentia vontade de vomitar. Como eu ia conseguir? Como eu ia olhar naqueles olhos que eu tanto amava e dizer palavras tão cruéis? Senhor. Rezei em silêncio, ajoelhada no chão do quarto, enquanto a casa começava a acordar. Me dê força para fazer o que precisa ser feito. Me dê coragem para salvar a vida dele, mesmo que isso signifique perder ele para sempre. Nas semanas que se seguiram, virei uma sombra pela casa. Mal comia, mal falava. Emagreci tanto que meus vestidos ficavam largos, pendurados como sacos vazios no meu corpo. Mamãe ficava me olhando preocupada, a testa franzida em rugas de apreensão. De vez em quando colocava a mão na minha testa, achando que eu estava doente, com febre. Não é normal uma moça da sua idade ficar assim, abatida, sem cor. Ela dizia, mexendo no fogão a lenha, tirando uma chaleira fumegante. Vou fazer um chá de camomila para acalmar esses nervos. Tomei tanto chá naquelas semanas que até hoje, quando sinto o cheiro de camomila, me dá um aperto no peito. Chá de camomila, de erva cidreira, de folha de laranjeira. A cada dia mamãe inventava uma receita nova, achando que ia curar minha tristeza. Mas como explicar para ela que o remédio para o meu mal não existia em nenhuma horta, em nenhum canteiro de ervas? Como dizer que eu carregava um segredo tão pesado que me esmagava por dentro? O tempo todo eu ensaiava mentalmente o que ia dizer pro Zé quando o momento chegasse. Repetia as palavras cruéis na minha cabeça até elas parecerem reais. Tinha que ser convincente. Tinha que fazer ele acreditar que tudo acabou, que ele não significava mais nada para mim. Só assim ele iria embora, para longe do perigo. O dia marcado chegou rápido demais. Zé mandou um bilhetinho pela Cida, pedindo para me encontrar no nosso lugarzinho secreto, perto do riacho, embaixo do engazeiro antigo. Dizia que tinha uma surpresa para mim, algo importante para contar.
Meu coração se apertou tanto ao ler aquilo que achei que ia desmaiar. Justamente agora que ele vinha com surpresa, com novidade boa, eu tinha que destruir tudo. Cida me olhou desconfiada quando entreguei a resposta, confirmando que estaria lá. Ela conhecia meu rosto melhor que ninguém. Sabia que tinha algo errado. Que foi, Flor? Parece que viu assombração. Ela disse, me estudando com aqueles olhos espertos. Nada não, Cida. Menti, desviando o olhar. Só ando cansada esses dias. Olha lá, hein? Ela falou, não muito convencida. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Naquele dia, vesti meu vestido mais simples, de algodão cru, sem enfeite nenhum. Não prendi o cabelo com fita bonita, não passei nem um pingo de perfume. Queria estar o mais diferente possível da Floripes que o Zé conhecia e amava. Queria parecer fria, distante, indiferente. Saí de casa sentindo o peso do mundo nas costas. O dia estava lindo, de um jeito que parecia até cruel. O céu azul sem nenhuma nuvem, o sol brilhando, os passarinhos cantando nas árvores, como se nada estivesse errado. O caminho até o riacho nunca pareceu tão longo. Cada passo era como pisar em espinhos. Cada respiração doía. Rezei o tempo todo, pedindo força, pedindo coragem. Senhor, não me deixe fraquejar. Não me deixe mostrar o que realmente sinto. Quando cheguei perto do engazeiro, vi que ele já estava lá. Zé tinha o dom de chegar sempre antes, de esperar por mim. Estava encostado no tronco grosso da árvore, o chapéu de couro na mão, o rosto iluminado por um sorriso que era só para mim. Usava uma camisa branca limpa que eu nunca tinha visto antes. Parecia nova. O cabelo molhado e penteado para trás mostrava que tinha se arrumado com cuidado para me ver. No bolso da camisa dava para notar um volume pequeno, como se guardasse alguma coisa. Meu pai fazia questão de receber seu Ramiro como se fosse o rei da Inglaterra visitando nossa casa. Colocava a toalha de renda na mesa da sala, aquela que só saía do armário em dia de visita importante. Mandava a mamãe fazer biscoitinhos de polvilho, daqueles que derretem na boca. Tirava do armário a cachaça boa, guardada especialmente para as ocasiões. Floripes, vem atender o seu Ramiro que chegou! Ele gritava da sala, com uma animação que nunca usava quando falava comigo normalmente. Era como se eu fosse um produto à venda, e ele, o vendedor ansioso para fechar negócio. Me sentia um animal sendo exibido na feira de gado, para ver quem dá o melhor lance. Uma injustiça sem tamanho. Mas que menina de 19 anos criada debaixo do teto do coronel Inácio podia fazer? Eu ia, obediente por fora, revoltada por dentro. Servia o café sem olhar nos olhos de Ramiro. Mostrava os bordados que tinha feito sem entusiasmo nenhum. Respondia às perguntas com monossílabos. Sim, senhor. Não, senhor. Talvez, senhor. Ramiro não parecia se importar com minha frieza. Acho que ele também não estava ali por amor ou paixão. Estava ali porque precisava de uma mãe para o filho dele, Pedrinho, um garotinho de 5 anos que tinha perdido a mãe com febre do parto. Precisava de uma mulher para cuidar da casa, para dar ordens para os empregados, para costurar e cozinhar. E claro, porque meu pai tinha terras que um dia seriam minhas por herança. As visitas dele foram ficando mais frequentes. A cada domingo, lá estava ele, pontual como relógio, sentado na nossa sala com as mesmas botas marrons engraxadas, a mesma camisa engomada clara, o mesmo cheiro de sabonete de glicerina misturado com brilhantina no cabelo. Não era um homem ruim, isso tenho que reconhecer. Era apenas comum, sem graça. Não tinha aquela chama nos olhos que o Zé tinha. Não tinha aquele jeito de contar histórias que transportava a gente para outros lugares. Não fazia meu coração disparar quando chegava, nem me deixava com vontade de chorar quando ia embora. O pedido de casamento veio 3 meses depois que o Zé foi embora. Numa tarde de domingo, depois da missa. O banco da igreja ainda tinha marcado minhas costas de tanto que fiquei dura, rezando para aquilo tudo acabar logo. Quando voltamos para casa, Ramiro pediu para conversar com meu pai a sós no escritório. Fiquei na sala, sentada na cadeira de balanço da minha avó, as mãos suadas, tremendo tanto que precisei esconder debaixo do vestido amarelo claro de organza que mamãe insistiu que eu usasse naquele dia. Balançava devagar, ouvindo os passarinhos cantarem lá fora no pé de jabuticaba, tão livres, tão diferentes de mim. Enquanto eu me balançava, a cabeça longe, pensando no que teria acontecido com Zé, se ele estaria bem, se estaria com raiva de mim,
Mamãe entrou na sala com uma bandejinha de doce de abóbora. Olhou para mim com um sorriso fraco, daqueles que não chegam aos olhos. Ela sabia o que estava acontecendo ali. Sabia que meu pai estava decidindo meu futuro sem me consultar. Vai dar tudo certo, minha filha. Ela cochichou, ajeitando uma mecha do meu cabelo atrás da orelha. Ramiro é um homem bom. Vai cuidar bem de você. Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Os passos pesados do meu pai ecoaram no assoalho de madeira que rangia quando a gente andava. Ramiro vinha atrás, olhando para o chão, as orelhas um pouco vermelhas de vergonha, ou talvez de nervoso. Floripes, meu pai falou, com aquele sorriso que ele só usava quando conseguia o que queria. O Ramiro aqui acaba de pedir sua mão em casamento. Fez uma pausa dramática, como se esperasse que eu pulasse de alegria. E eu, claro, dei minha bênção. Não é uma ótima notícia? Senti um nó subir pela garganta, como se estivesse engolindo areia. O gosto amargo da bile chegou até minha boca. Por um segundo, só um segundo mesmo, pensei em dizer não, em gritar que não queria, que nunca ia querer, que meu coração pertencia a outro homem, mesmo que esse outro homem agora me odiasse. Mas então vi nos olhos do meu pai aquele brilho perigoso, aquela determinação fria que eu tinha visto naquela noite da conversa com Tonho, e soube que não tinha escolha. Se dissesse não, quem sabe o que ele faria? Talvez mandasse buscar o Zé de volta só para colocar o plano original em prática. Ou talvez me trancasse no quarto a pão e água até eu ceder. Ou talvez me mandasse para um convento longe dali, como fez com minha prima Joana quando ela deu vexame com o filho do tropeiro. Sim, pai, respondi, a voz baixa, quase um sussurro. Ótima notícia. A mentira queimou minha língua como brasa de fogão quando a gente pega sem querer. Mas engoli a dor, como já estava acostumada a fazer. Isso mesmo, minha filha, ele exclamou, dando tapinhas nas costas de Ramiro. Vamos preparar o casamento mais bonito que Vila Esperança já viu. Vai ser em 2 meses antes da colheita do café. 2 meses! Mal tive tempo de me acostumar com a ideia de me casar com um homem que eu mal conhecia, que não amava nem um pouquinho, e já estavam marcando a data, organizando tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Mamãe e as costureiras vieram tirar minhas medidas para o vestido de noiva. As vizinhas apareciam com receitas de bolo e doces para a festa. As beatas da igreja prometiam fazer novena para garantir um casamento feliz. E eu olhava para tudo como se fosse um sonho esquisito, daqueles que a gente tenta acordar e não consegue. Uma semana depois do pedido, fui sozinha até o riacho, até o engazeiro onde me despedi do Zé. Precisava me despedir também dos sonhos que tive com ele, das promessas que trocamos, do futuro que imaginei ao lado dele. Precisava enterrar aquele amor, mesmo que fosse vivo, mesmo que ainda batesse forte no meu peito. Sentei na beira do riacho, os pés na água fresca que corria sobre as pedras lisas. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto, caindo na água e sendo levadas pela correnteza. Tirei do bolso do vestido o medalhão que o Zé tinha me dado. Segurei com força na palma da mão, sentindo os contornos da florzinha gravada na prata. Por um momento, pensei em jogar o medalhão no riacho, deixar que a água levasse essa lembrança embora, junto com minha dor. Mas não consegui. Era a única coisa concreta que me restava dele. A única prova de que aquele amor tinha sido real. Não apenas um sonho de moça boba do interior. Guardei de volta no bolso, onde ficaria escondido. Não podia usá-lo à vista de todos, mas levaria comigo, junto ao corpo, próximo ao coração. Adeus, meu amor, sussurrei pro vento, pros passarinhos, pros peixes do riacho. Espero que você encontre a felicidade que merece, mesmo que seja longe de mim. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada. Eu estava no quintal, estendendo roupa no varal de corda esticado entre 2 pés de limoeiro, quando Cida apareceu. Tinha um papel dobrado na mão e uma expressão esquisita no rosto, meio triste, meio confusa. Isso chegou para você, ela disse baixinho, olhando em volta para ter certeza que ninguém estava escutando. O Zé mandou por um amigo que passou por aqui. Meu coração deu um salto tão grande no peito que achei que ia desmaiar ali mesmo, de cara no chão de terra batida onde as galinhas ciscavam.
Peguei o papel com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Ele sabe que vou me casar? Perguntei, a voz falha. Acho que sim. As notícias correm rápido. Cida respondeu, me olhando com curiosidade. Flor, o que aconteceu de verdade entre vocês dois? Você nunca me contou direito. Não posso falar sobre isso, Cida, respondi, sentindo o nó na garganta de novo. Só peço que não conte para ninguém sobre essa carta. Você sabe que pode confiar em mim, ela disse, apertando meu ombro de leve. Qualquer coisa que precisar, estou aqui. Cida era a única amiga de verdade que eu tinha. Sempre leal, sempre pronta a ajudar sem fazer perguntas demais. Às vezes me pergunto se devia ter contado a verdade para ela, sobre a conversa que ouvi, sobre a ameaça do meu pai, mas na época achei melhor manter o segredo. Quanto menos gente soubesse, mais seguro o Zé estaria. Esperei até a noite, quando todos já dormiam, para abrir a carta à luz fraca de uma lamparina de querosene no meu quarto. O papel estava um pouco amassado, como se tivesse viajado muito até chegar às minhas mãos. A letra do Zé, meio torta, mas bonita, encheu meus olhos de lágrimas antes mesmo de começar a ler. Floripes, não sei se esta carta vai chegar até você. Não sei se você vai querer ler, mas preciso dizer algumas coisas que ficaram engasgadas na minha garganta naquele dia. Primeiro, quero que saiba que respeito sua decisão. Se você não me ama mais, se nunca amou de verdade, não posso fazer nada a não ser aceitar. Segundo, quero te desejar felicidade no seu casamento. Ouvi dizer que vai se casar com o filho do seu Juca. Ele parece um homem bom. Espero que ele te faça feliz como eu queria ter feito. Terceiro, quero que saiba que, apesar de tudo, não me arrependo de ter te conhecido, de ter te amado. Foram os melhores meses da minha vida. As lembranças que tenho com você vão me acompanhar para onde eu for. Estou indo embora de vez dessas bandas. Consegui uma oportunidade de trabalho lá nos lados de Goiás, com um fazendeiro que cria gado. Vou começar uma vida nova. Não espero resposta para esta carta. Só achei que devia te dizer essas coisas antes de partir para sempre. Seja feliz, minha flor. Zé, as lágrimas caíam tão grossas que mancharam o papel. Tive que morder o travesseiro para abafar os soluços que sacudiam meu corpo. Era uma carta tão bonita, tão generosa. E eu não merecia nada daquilo. Tinha mentido para ele, tinha quebrado o coração dele, tinha destruído o nosso amor. Casei com Ramiro numa manhã de sábado, com a igreja de Santana lotada de gente curiosa, mais interessada no vestido e na decoração do que na noiva triste de olhar vazio. O vestido era lindo de verdade. Todo de renda francesa que meu pai mandou buscar na capital, com uma cauda tão comprida que precisou de 2 meninas para carregar atrás de mim. Tinha pérolas pequenininhas bordadas no corpete e um véu tão fino que parecia neblina de manhã cedo. Mas eu me sentia uma boneca, daquelas que a gente veste e desveste, que não tem vontade própria. Andei até o altar de braço dado com meu pai, que sorria orgulhoso. Sentia o peso do medalhão escondido num bolsinho secreto que pedi para a costureira fazer no vestido, junto ao peito. Ninguém precisava saber que carregava um pedacinho do Zé naquele dia que devia ser só do Ramiro. Na hora do sim, minha voz saiu tão baixa que o padre teve que pedir para repetir. Sim, falei de novo, um pouco mais alto, selando meu destino. Senti uma lágrima solitária escorrer pelo rosto quando Ramiro colocou a aliança no meu dedo. Todos acharam que era de emoção. Só eu sabia a verdade. A festa foi no terreiro da fazenda do meu pai, debaixo de uma lona enorme toda enfeitada com flores do campo e fitas coloridas. Mataram 2 bois para dar de comer a tanta gente que veio. Tinha copos de leite e rosas brancas em todos os cantos, sanfoneiro tocando, crianças correndo, gente dançando. Todo mundo feliz, menos a noiva. Ramiro percebeu minha tristeza, claro, não era bobo, mas achou que era só nervoso de moça jovem, medo da noite de núpcias, vergonha natural de recém-casada. Tentou ser gentil, me ofereceu ponche de frutas, pediu para dançar comigo no meio do terreiro. Fingi como pude, forcei sorrisos, agradeci aos convidados, distribuí pedaços de bolo. A primeira noite foi o que eu mais temia, mas Ramiro, com toda a simplicidade, foi melhor do que eu esperava. Não me forçou a nada, foi paciente,
respeitoso até. Fechei os olhos e deixei acontecer, como quem entra num rio frio. Primeiro o susto, depois o corpo se acostuma. Não senti nada parecido com o que sentia quando o Zé apenas segurava minha mão, mas pelo menos não foi o terror que imaginei. Nos dias seguintes, fui conhecendo melhor aquele homem com quem agora dividia a cama e a vida. A casa de Ramiro ficava na outra ponta da vila, um casarão antigo de 2 andares, com varanda larga na frente e pomar nos fundos. Tinha sido da família dele por 3 gerações, e ele tinha orgulho disso. As paredes grossas de taipa mantinham o interior fresco mesmo nos dias mais quentes. Pedrinho, o filho dele, me recebeu com curiosidade no início. Era um garotinho magricela, de cabelos cacheados e olhos grandes, parecidos com os da mãe que ele mal chegou a conhecer. Tinha uma coleção de pedrinhas coloridas que guardava numa lata de biscoito embaixo da cama. "Você vai ser minha mãe agora?" Ele me perguntou na primeira semana, enquanto eu ajudava ele a trocar de roupa. "Vou sim, se você quiser", respondi, ajeitando a golinha da camisa dele. "Você sabe contar histórias? Meu pai não sabe contar direito." Aquela pergunta inocente quebrou um pedacinho do gelo que cobria meu coração. Sorri. "Dessa vez de verdade. Sei contar várias." "Quer ouvir uma antes de dormir hoje?" Ele acenou com a cabeça, animado, e correu para o quintal para brincar com o cachorro. Naquela noite contei para ele a história do boi encantado que minha avó contava para mim. No dia seguinte, ele pediu outra. E assim, sem perceber, comecei a criar um laço com aquele menino. A vida com Ramiro não era ruim, preciso confessar. Ele não bebia como muitos maridos por aí, não me batia como o marido da Toninha da padaria, não gastava dinheiro com jogo ou outras mulheres. Tratava bem os empregados da fazenda, era justo nos negócios, ia à missa todos os domingos, mas faltava algo essencial, aquela faísca, aquela paixão, aquele fogo que faz a gente sentir que tá vivo de verdade. Nossos dias eram uma repetição sem graça. Eu cuidava da casa, do Pedrinho, fazia comida, bordava, recebia as visitas. Ele cuidava da fazenda, dos negócios, voltava para casa, jantava, contava como foi o dia. Às vezes, pegava ele me olhando com carinho, tentando decifrar o que se passava dentro de mim. Acho que ele sabia que não me tinha por completo, que uma parte de mim estava sempre longe, inalcançável. Mas nunca cobrou, nunca exigiu. Talvez fosse gratidão por eu cuidar bem do filho dele, talvez fosse só o jeito calado dele mesmo. Arranjei minha vida. Apesar de tudo, arranjei. Quando a gente nasce mulher, aprende desde cedo a se adaptar, a aceitar, a fazer o melhor com o que tem. E foi o que fiz. Criei raízes naquele casarão antigo, plantei flores no jardim, ensinei as empregadas a fazer doces da receita da minha avó, transformei aquela casa numa coisa mais parecida com um lar. 1 ano depois do casamento, descobri que estava grávida. Uma mistura de sentimentos me invadiu quando percebi que o corpo estava mudando, que uma vida crescia dentro de mim. A ideia de ter um filho do Ramiro não era o que tinha sonhado para minha vida, mas mesmo assim, um calorzinho gostoso se espalhou no meu peito quando confirmei a suspeita. Contei para ele numa noite depois do jantar, quando estávamos sentados na varanda, olhando as estrelas. "Ramiro", falei baixinho, "acho que vamos ter um bebê." Ele ficou parado, como se não tivesse entendido direito. Depois, lentamente, um sorriso enorme abriu no rosto dele. De repente, ele se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos e beijou elas, uma depois da outra. "Obrigado, Flor", ele disse, a voz embargada de emoção. "Você não sabe o que isso significa para mim." Foi a primeira vez que vi Ramiro chorar. Lágrimas grossas escorreram pelo rosto dele enquanto colocava a mão na minha barriga ainda lisa. Naquele momento, senti uma pontada de culpa por não conseguir amá-lo como ele merecia. A gravidez trouxe um novo propósito para minha vida. Me agarrei a isso como quem se agarra a um galho durante uma enchente. Se não podia ter o amor que sonhei, pelo menos teria esse filho para amar sem medida. Minha barriga foi crescendo, redonda como lua cheia. Ramiro vivia em volta de mim, atencioso como nunca. Não me deixava pegar peso, trazia frutas frescas do pomar, mandou fazer um berço de madeira de lei com o melhor marceneiro da região. Pedrinho também ficou animado com a ideia de ter um irmãozinho.
Vivia colocando a mão na minha barriga para sentir o bebê mexer. Ele tá chutando! Acho que vai ser jogador de futebol, dizia todo orgulhoso. Quando faltava um mês para o bebê nascer, Ramiro recebeu um convite para ir numa feira de gado em Uberaba. Era uma oportunidade importante para os negócios, mas ele não queria me deixar sozinha tão perto do parto. Você deve ir, insisti. Só vai ser por 5 dias, e minha mãe já concordou em ficar aqui comigo. Se o bebê resolver chegar antes, estou bem amparada. Ele relutou, mas acabou aceitando. Na manhã da partida, me abraçou forte e fez eu prometer que mandaria alguém atrás dele se o bebê desse qualquer sinal. Mal sabia ele que aquela seria a última vez que nos veríamos. 2 dias depois que Ramiro partiu, comecei a sentir uma dor diferente nas costas. Não eram as dores do parto que as mulheres mais velhas tinham me explicado. Era uma dor contínua, um aperto que não passava. Fiquei com febre alta de repente, suando frio. Mamãe, assustada, mandou chamar Dona Jacinta, a parteira mais experiente da região. Dona Jacinta chegou rápido, com sua maleta de couro já gasta pelo tempo. Examinou minha barriga com aquelas mãos calejadas que tinham trazido ao mundo metade das crianças da vila. Seu rosto enrugado ficou sério, os lábios apertados numa linha fina. Ela e mamãe trocaram olhares preocupados. O bebê tá atravessado, ela explicou, a voz baixa. E você tá com febre muito alta, menina. Isso não é bom. As horas seguintes foram um pesadelo que até hoje não consigo lembrar direito. A febre foi subindo, a dor aumentando, e eu ia e voltava da consciência como alguém afogando que sobe para respirar e depois afunda de novo. Em algum momento ouvi gritos. Acho que eram meus. Ouvi choro também, que era de mamãe. Ouvi Dona Jacinta pedindo água quente, panos limpos e alguém correndo. O quarto se encheu de vizinhas, de rezas, de cheiro de ervas que queimavam num pires. Lembro do rosto de Pedrinho aparecendo na porta, os olhos arregalados de medo sendo puxado para longe por alguém. Lembro de implorar para Deus que salvasse meu bebê, que não importava o que acontecesse comigo. E então, num momento de clareza em meio à febre, ouvi o choro dele. Fraquinho, como o piar de um passarinho, mas vivo. Meu filho tinha nascido. É uma menina, alguém disse perto de mim. Estendi os braços, querendo segurar ela. Senti o corpinho pequenininho e quente contra meu peito por alguns segundos preciosos antes que a escuridão me engolisse de vez. Dizem que fiquei entre a vida e a morte por 3 dias. A febre não cedia. O sangramento não parava direito. Mandaram chamar Ramiro às pressas, mas ele só conseguiria chegar no dia seguinte, mesmo viajando sem parar. No meio daquela noite, tive um sonho, ou talvez uma visão. Vi minha avó, morta há muitos anos, sentada na beira da minha cama. Ela sorria com aquele sorriso tranquilo que sempre teve e segurava minha mão. Ainda não é sua hora, minha menina. Ela falou com aquela voz que eu tanto sentia falta. Você tem uma filha para criar. Ela vai precisar muito de você. Acordei no dia seguinte com a febre baixa, fraca como um pintinho molhado, mas viva. A primeira coisa que pedi foi para ver minha filha. Trouxeram ela, embrulhada num cobertor de lã que vovó tinha feito anos atrás para quando eu tivesse filhos. E foi assim que me vi viúva aos 21 anos, com 2 filhos para criar. Pedrinho, que agora tinha 7 anos, e minha pequenininha Celeste, nome que escolhi porque ela nasceu numa noite estrelada. Ramiro morreu voltando às pressas para casa quando soube que eu estava entre a vida e a morte. O cavalo dele se assustou com uma cobra na estrada, empinou e ele caiu batendo a cabeça numa pedra. Morreu na hora, sozinho naquela estrada deserta. Só acharam o corpo no dia seguinte. Quando me contaram, já estava forte o suficiente para sentar na cama. Chorei sim. Não de paixão perdida, mas de tristeza sincera por um homem bom que não merecia um fim assim. Chorei pelo Pedrinho, que agora era órfão de pai e mãe. Chorei pela minha filha, que nunca conheceria o pai. O que vai ser de nós agora? Perguntei para a mamãe, que não desgrudava da minha cabeceira. Não se preocupe com isso agora, filha, ela respondeu, ajeitando os travesseiros atrás das minhas costas. Seu pai já está cuidando de tudo. E estava mesmo. O coronel Inácio, com toda a autoridade que tinha, tomou as rédeas da situação. Organizou o enterro, chamou o padre,
Reuniu os empregados da fazenda para garantir que tudo continuaria funcionando. Eu mal tinha forças para levantar da cama, quanto mais para tomar decisões. Deixei que cuidassem de tudo, concentrando minhas poucas energias em alimentar minha filha e confortar Pedrinho, que chorava escondido debaixo da cama, sem entender direito por que o pai tinha ido para o céu. Um mês depois, quando já conseguia andar pela casa apoiada em alguém, meu pai apareceu com um homem que nunca tinha visto antes. Era um senhor de meia idade, cabelos grisalhos bem penteados, óculos redondos na ponta do nariz, terno impecável apesar do calor. Este é o doutor Osvaldo, o advogado de Ramiro. Meu pai anunciou, trazendo o homem para o quarto onde eu estava sentada numa poltrona perto da janela. Ele veio ler o testamento. Dr. Osvaldo se sentou na cadeira que mamãe apressadamente ofereceu, pigarreou e abriu uma pasta de couro cheia de papéis. Com voz monótona, começou a ler o testamento de Ramiro. Era simples e direto. Tudo que ele possuía, a fazenda, o casarão, o gado, as economias guardadas no banco da cidade grande, ficava para mim e para os filhos. Pedrinho receberia sua parte quando completasse 21 anos, e até lá eu seria a administradora de tudo. Quando o advogado terminou de ler e guardou os papéis, meu pai sorriu, satisfeito. Viu só, Floripes? Você é uma mulher rica agora, rica. Que palavra estranha para descrever uma mulher que sentia uma pobreza tão grande por dentro. O dinheiro, as terras, o gado. Nada disso ia preencher o vazio que eu carregava desde aquele dia no engazeiro. Mas tinha 2 crianças dependendo de mim. E por elas, eu precisava ser forte, aprender coisas que mulher nenhuma da minha idade precisava saber. Como cuidar de uma fazenda. Como negociar com compradores de gado. Como manter respeito entre os peões. Como fazer tudo isso sendo uma mulher jovem num mundo de homens velhos. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mais difícil que mentir pro Zé. Mais difícil que casar sem amor. Mais difícil que quase morrer no parto. No começo, todo mundo achou que eu ia vender tudo e voltar para casa do meu pai, que ia arranjar outro marido logo, que não ia dar conta do recado. Até meu pai pensava assim: filha, não precisa se preocupar com isso. Ele dizia, sentado na varanda tomando o café que eu servia. Posso mandar o Tonho tomar conta da fazenda até você decidir o que fazer. Ou melhor ainda, vender tudo e investir o dinheiro. Não, pai. Respondi mais firme do que ele esperava. A fazenda agora é dos meus filhos. Vou aprender a cuidar dela. Não vou vender nada. Vi a surpresa nos olhos dele. O coronel não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por mim. Mas dessa vez, não cedi. Pela primeira vez na vida, não cedi. Comecei a estudar tudo sobre criação de gado, sobre plantação, sobre negócios. Lia os livros de contabilidade que Ramiro tinha deixado. Pedi ao capataz, seu Tião, um homem mais velho que conhecia cada palmo da fazenda, que me explicasse tudo. No começo, os peões não me levavam a sério. Riam pelas costas, apostavam quanto tempo eu ia aguentar. Mas logo perceberam que eu não era flor que se cheira. Desculpe o trocadilho com meu nome. Acordava antes do sol nascer, montava a cavalo como tinha aprendido desde menina, não tinha medo de pôr a mão na massa. Aos poucos, ganhei o respeito deles. Não de todos, claro. Sempre tem aqueles que não aceitam receber ordens de uma mulher. Mas a maioria entendeu que eu estava ali para ficar, que não era um passatempo. Meu pai ficou desconfiado no começo, depois orgulhoso, do jeito torto dele. Quem diria que minha filha ia ter tanta fibra? Ele comentava com os amigos. Como se fosse mérito dele, como se não tivesse sido ele mesmo que tentou me dobrar a vida toda. Os dias viraram meses, os meses viraram anos. Celeste cresceu forte e saudável, com cachos dourados como os da minha mãe e olhos escuros como os do pai. Pedrinho se transformou num rapazinho sério e responsável, sempre querendo ajudar, sempre querendo aprender. Juntos, formávamos uma família pequena, mas unida. A fazenda prosperou nas minhas mãos. Aumentei o rebanho, melhorei as pastagens, construí um novo curral. As safras de café renderam bom dinheiro. Reformei o casarão, mantendo seu estilo antigo, mas deixando mais confortável. Às vezes, quando sentava na varanda no fim da tarde, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, sentia uma paz que nunca imaginei que fosse possível depois de tudo que vivi.
Não era felicidade completa, ainda carregava aquele vazio, aquele amor perdido. Mas era uma espécie de contentamento, de aceitação. As pessoas da vila pararam de me chamar de a viúva do Ramiro e começaram a me chamar de Dona Flor, com respeito na voz. As jovens mães vinham pedir conselhos, as moças solteiras me olhavam com admiração. Virei uma figura respeitada, quase uma autoridade, apesar da pouca idade. Nas noites de lua cheia, quando a saudade apertava mais forte, eu pegava o medalhão de prata que guardava numa caixinha trancada na gaveta do criado mudo. Ficava segurando ele entre os dedos, lembrando do Zé, imaginando que vida ele estaria levando lá em Goiás. Se tinha se casado, se tinha filhos, se ainda pensava em mim às vezes. Nunca mais tive notícias dele. Cida, que casou com o dono da venda e continuou na vila, disse que ele nunca mais apareceu por aquelas bandas. Era como se tivesse evaporado no ar, virado fumaça, virado apenas uma lembrança. Às vezes sonhava com ele. Sonhos tão vivos que acordava com o coração disparado, o rosto molhado de lágrimas. Sonhava com o que poderia ter sido, com a vida que poderíamos ter tido juntos se as coisas fossem diferentes, se eu não tivesse ouvido aquela conversa, se meu pai não fosse quem era. Foi numa dessas noites, depois de um sonho particularmente vívido com o Zé, que tomei uma decisão. Meu pai tinha morrido no ano anterior de um ataque do coração fulminante. Não precisava mais ter medo dele. Não precisava mais esconder a verdade. Resolvi contar tudo pro Pedrinho, que agora tinha 17 anos, e pra Celeste, com 10. Eles mereciam saber a verdadeira história da mãe deles. Não tudo de uma vez, claro, mas aos poucos, nas doses certas para a idade de cada um. A verdade sobre o Zé, sobre o que senti por ele, sobre as mentiras que tive que contar, não para me redimir, não para aliviar minha consciência, mas porque eles precisavam entender que o amor verdadeiro existe, mesmo que às vezes a gente tenha que abrir mão dele. Decidi também que quando Pedrinho completasse 21 anos e recebesse sua parte na herança, eu faria uma viagem. Iria até Goiás tentar descobrir o que tinha acontecido com o Zé. Não para reacender nada. Tinha consciência de que muita água tinha passado debaixo da ponte, mas pelo menos para pedir perdão, para explicar, para ter um fechamento. Se ele já tivesse casado, se tivesse seguido com a vida dele, eu ficaria feliz por ele, de verdade. Era um plano para o futuro, um sonho pequeno que me ajudava a seguir em frente, dia após dia, algo para esperar, para desejar. E então, numa tarde comum de abril, quando o sol já começava a baixar e uma brisa fresca soprava, trazendo o cheiro de café florescendo nas plantações, minha vida virou de pernas pro ar mais uma vez. Eu estava na varanda, descascando ervilhas para a sopa do jantar, com Celeste sentada no chão aos meus pés, brincando com a boneca de pano que a cozinheira tinha feito para ela. Pedrinho tinha ido até a vila buscar um remédio para a tosse da irmã. De repente, ouvi o barulho de cascos de cavalo se aproximando pela estrada de terra que levava à fazenda. Não era Pedrinho. Ele tinha ido de charrete, não a cavalo. Ergui os olhos, protegendo-os do sol com a mão. Um homem se aproximava, montado num cavalo baio, daqueles que brilham quando o sol bate neles. Usava um chapéu de couro que sombreava o rosto, mas mesmo à distância, algo nele me pareceu estranhamente familiar. Conforme foi chegando mais perto, meu coração começou a bater mais rápido. Havia algo naquela postura, naquele jeito de montar, que conhecia bem demais. Quando ele chegou ao terreiro em frente à casa, parou o cavalo e apeou com um movimento elegante, como se tivesse ensaiado. Tirou o chapéu, mostrando cabelos escuros agora com alguns fios grisalhos nas têmporas. E então ele ergueu o rosto para mim, e o mundo parou de girar. Eram os mesmos olhos castanhos, que tinham me olhado com tanto amor há mais de 10 anos. O mesmo rosto, agora com linhas de expressão mais marcadas, a pele ainda mais queimada de sol. A mesma boca que uma vez tinha me beijado, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Zé, sussurrei, deixando cair no colo a tigela com as ervilhas. É você mesmo? Ele sorriu, aquele mesmo sorriso de canto de boca que tinha me deixado com as pernas bambas na festa de Santana. Sou eu sim, Flor. Voltei. Fiquei paralisada ali na varanda, como se tivesse virado estátua de sal.
As pernas não queriam me obedecer, a voz tinha sumido, o coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito e sair correndo sozinho. Não conseguia acreditar nos meus olhos. Era ele mesmo, de carne e osso. Não era sonho nem assombração. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou Celeste, erguendo os olhinhos curiosos para mim, abraçada na boneca de pano. A voz dela me trouxe de volta à realidade. Coloquei a tigela de ervilhas na mesinha ao lado e me levantei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquela visão desaparecer. É um amigo antigo, minha filha, consegui responder, a voz saindo trêmula. Vai lá dentro pedir para Dona Zefa fazer um café fresco pra gente, pode ser? Celeste, obediente como sempre, pegou a boneca e correu para dentro, os cachinhos dourados balançando enquanto pulava os degraus da varanda. Quando ela sumiu porta adentro, desci os degraus como uma sonâmbula, os olhos fixos no homem que tinha virado meu mundo do avesso tantos anos atrás e agora ameaçava fazer isso de novo. Paramos a uns 2 passos de distância um do outro. Uma distância pequena demais e grande demais ao mesmo tempo. De perto, pude ver melhor as mudanças que o tempo tinha feito nele. Além dos fios grisalhos nas têmporas, tinha uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda. Os olhos tinham ruguinhas nos cantos, marcas de quem sorri e de quem já chorou muito também. Estava mais forte, mais encorpado que o jovem tropeiro que conheci, mas ainda tinha aquela mesma energia, aquela mesma presença que enchia o ar ao redor. Como você me achou? Perguntei, porque era a única coisa que consegui pensar. Não foi difícil? Ele respondeu, a voz grave, com aquele sotaque goiano que nunca esqueci. Todo mundo conhece Dona Flor, a fazendeira que administra tudo sozinha depois que o marido morreu. Sua fama se espalhou até os lados de Goiás. Engoli em seco, tentando segurar as emoções que se atropelavam dentro de mim. O que você tá fazendo aqui, Zé? Por que voltou depois de tanto tempo? Ele baixou os olhos por um momento, depois voltou a me encarar com aquele olhar que parecia enxergar minha alma. Eu precisava te ver, Flor. Saber se você tá bem. Saber se foi feliz. A simplicidade daquela resposta me desarmou completamente. Não era o que eu esperava. Não era cobrança, não era raiva, não era tentativa de reacender nada. Era só preocupação sincera. Entra, convidei, fazendo um gesto em direção à casa. Vamos conversar lá dentro. Tem muita coisa que precisamos falar. Na sala de visitas, com seus móveis antigos de jacarandá e cortinas rendadas nas janelas altas, Zé parecia deslocado, grande demais para aquele ambiente refinado. Sentou na ponta do sofá, o chapéu nas mãos, olhando em volta com curiosidade. Bonita casa, comentou. Era do Ramiro, respondi, sentando na poltrona de frente para ele. Agora é minha e dos meus filhos. Dona Zefa entrou trazendo uma bandeja com café, bolo de fubá e biscoitos de polvilho. Arregalou os olhos pro Zé, curiosa, mas não disse nada. Depois que ela saiu, ficamos num silêncio estranho, desconfortável, nenhum dos dois sabendo por onde começar. Foi ele quem quebrou o gelo. Acho que te devo desculpas por aparecer assim do nada depois de tanto tempo. Não precisa se desculpar, respondi, servindo café para ele. A casa é sua, quero dizer, você é bem-vindo. Ele sorriu com o meu lapso, aquele mesmo sorriso torto que ainda tinha o poder de me deixar sem ar. Soube que você ficou viúva há muito tempo. Sinto muito. Foi há 10 anos. Confirmei, sentindo uma pontada de tristeza ao lembrar como Ramiro tinha morrido. Um acidente. Ele era um bom homem. Você o amou? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. A pergunta me pegou desprevenida. Coloquei a xícara de café na mesinha com cuidado, ganhando tempo para pensar. Podia mentir, dizer que sim, que tinha amado Ramiro com toda a minha alma. Seria mais fácil, mais seguro, mas tinha mentido demais nessa vida. Estava cansada de mentir. Não como amei você, respondi, olhando direto nos olhos dele, mas aprendi a gostar dele, a respeitar. Foi um bom marido, um bom pai. Me deixou esta fazenda, me deu minha filha. Não posso reclamar. Vi algo passar pelos olhos dele. Alívio, talvez? Ou tristeza pelo tempo perdido? Não consegui decifrar. E você, Zé? O que fez todos esses anos? Perguntei, mudando de assunto. Ele tomou um gole de café antes de responder. Fui para Goiás, como disse que ia. Trabalhei duro, juntei dinheiro,
Comprei um pedaço de terra, como tinha prometido. Fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as próximas palavras com cuidado. Tentei te esquecer, Flor. Deus sabe que tentei. E conseguiu? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Ele balançou a cabeça devagar. Nunca, nem por um dia, nem por uma hora. A sinceridade dele me desarmou completamente. Senti lágrimas enchendo meus olhos e pisquei rápido para afastá-las. Não queria chorar. Não ainda. Você se casou? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não, ele respondeu simplesmente. Quase cheguei a casar uma vez, com a filha do vizinho. Moça boa, trabalhadora. Mas na véspera do noivado, percebi que não era justo com ela. Não quando meu coração ainda pertencia a outra pessoa. As palavras dele caíram pesadas no ar entre nós. Pensei em todas as noites que tinha passado acordada, imaginando se ele tinha seguido em frente, se tinha formado família, se era feliz. E todo esse tempo, ele tinha estado tão sozinho quanto eu. A injustiça disso tudo me sufocou. Por que voltou agora, Zé? Perguntei, a voz falhando. Por que depois de tanto tempo? Ele respirou fundo antes de responder. Seu pai morreu, Flor. Fiquei sabendo há uns meses, quando um tropeiro que passou por Goiás levou a notícia. Franzi a testa, confusa. E o que a morte do meu pai tem a ver com você voltar? Tem tudo a ver, ele disse, inclinando-se um pouco para frente no sofá. Porque foi seu pai que me mandou embora daqui a 12 anos atrás. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O quê? Como assim? Uns dias antes daquela nossa última conversa no engazeiro, seu pai me chamou para conversar. Disse que sabia de nós dois, que tinha gente na vila que contou para ele. Disse que se eu não sumisse daqui, se não deixasse você em paz, ele ia me denunciar por um roubo que eu não cometi. Ia fazer com que eu fosse preso, talvez até morto. Meu Deus do céu! Senti o sangue gelar nas veias. Ele te ameaçou? Não só isso, Zé continuou, o rosto sério. Disse que se eu não fosse embora, você ia sofrer as consequências, que ia trancar você em casa, que ia te mandar para um convento longe daqui, que ia fazer sua vida um inferno. Disse que preferia ver você infeliz do que casada com um pé rapado como eu. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Então não tinha sido só a conversa que eu ouvi entre meu pai e Tonho. Meu pai já tinha agido antes, já tinha ameaçado o Zé diretamente. E ele, para me proteger, tinha aceitado ir embora. Mas então, por que você não me contou isso naquele dia? Perguntei confusa. Por que aceitou quando eu disse todas aquelas coisas horríveis que não te amava? Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Porque quando você disse aquilo, achei que seu pai tinha vencido. Que ele tinha convencido você a me rejeitar. Achei que talvez você tivesse pensado melhor e decidido que eu não valia a pena, que era melhor ficar com a vida confortável que ele podia te dar. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. E também porque... Bem, se você realmente não me amava mais, que direito eu tinha de atrapalhar sua vida? De causar problemas entre você e seu pai? Não aguentei mais. As lágrimas que tinha segurado até ali começaram a escorrer pelo meu rosto. 12 anos. 12 longos anos perdidos por causa das mentiras, das manipulações, do orgulho do meu pai. Da minha própria covardia em não contar a verdade pro Zé naquele dia. Zé, eu menti pra você, confessei entre soluços. Naquele dia no engazeiro, cada palavra que saiu da minha boca era mentira. Eu te amava. Te amava tanto que doía. Ainda... Não consegui terminar a frase. Ele se levantou do sofá, atravessou a distância entre nós em 2 passos largos e se ajoelhou na minha frente. Pegou minhas mãos entre as dele, aquelas mãos grandes e calejadas que eu conhecia tão bem. Por que, Flor? Ele perguntou, a voz embargada. Por que mentiu? Contei tudo. A conversa que tinha ouvido entre meu pai e Tonho. O plano deles de machucar ele, talvez até matar. Como decidi mentir para salvar a vida dele, mesmo que isso significasse destruir a minha própria felicidade. Achei que era a única saída. Terminei, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Você nunca iria embora por vontade própria. Tinha que fazer você querer ir. Tinha que cortar todas as suas esperanças. Ele me olhava com uma expressão que não consegui decifrar.
Uma mistura de dor, de compreensão, talvez até de admiração. Minha corajosa, corajosa flor, ele sussurrou, passando os dedos de leve pelo meu rosto, enxugando uma lágrima que tinha escapado. Sacrificou sua felicidade pela minha segurança. E você fez o mesmo por mim. Respondi, sentindo um nó na garganta. Foi embora para me proteger da fúria do meu pai. Ficamos assim por um momento, apenas nos olhando, absorvendo essa verdade que tinha ficado enterrada por tantos anos. Duas pessoas que tinham desistido uma da outra por amor. Que ironia cruel do destino. E agora? Perguntei, quase com medo da resposta. O que acontece agora, Zé? Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro, que chegava até os olhos. Agora, Flor, se você quiser, a gente pode tentar recuperar um pouco do tempo perdido. Antes que eu pudesse responder, ouvimos a porta da frente se abrir e passos apressados no corredor. Era Pedrinho, voltando da vila com o remédio para a irmã. Mãe! Ele chamou, entrando na sala. Parou de repente ao ver Zé ajoelhado na minha frente, ainda segurando minhas mãos. Oh, desculpe, não sabia que tinha visita. Me levantei rapidamente, enxugando o rosto. Pedrinho, este é o senhor José dos Santos, um amigo de muito tempo atrás. Zé, este é meu filho, Pedro. Zé se levantou também e estendeu a mão para o rapaz. Prazer em conhecer você, Pedro. Sua mãe e eu nos conhecemos antes dela se casar com seu pai. Pedrinho apertou a mão dele, olhando com curiosidade. O senhor é o tropeiro que passava por aqui antigamente? Já ouvi falar do senhor. Zé lançou um olhar surpreso para mim. Corei um pouco. Sim, contei algumas histórias para os meus filhos. Sobre os tempos de antes do casamento. As primeiras semanas depois da volta do Zé foram esquisitas, como pisar num terreno cheio de espinhos escondidos. A gente tinha que ir com cuidado, testando cada passo, sem saber direito até onde podia ir. Convidei ele para ficar na fazenda, num quartinho que ficava no anexo, perto do paiol. Não podia colocar ele dentro da casa, claro. Já pensou? Uma viúva respeitada como eu, com 2 filhos, hospedando um homem solteiro debaixo do mesmo teto? A língua do povo ia ferver mais que água de café em fogão a lenha. Os dias foram passando e devagarzinho a gente foi encontrando um jeito de se aproximar de novo, de se conhecer de novo, porque nem eu nem ele éramos mais as mesmas pessoas de 12 anos atrás. A vida tinha passado feito enxurrada, deixando marcas na gente. Zé começou a ajudar na lida da fazenda. Tinha jeito com os animais, sabia comandar os peões sem precisar gritar ou ser grosso. Logo ganhou o respeito deles, mesmo sendo o recém-chegado. Esse aí entende do riscado, comentou seu tião, o capataz velho que estava na fazenda desde os tempos do Ramiro. Não é qualquer um que consegue domar aquele baio arisco do jeito que ele fez. Pedrinho também foi se achegando ao Zé, curioso sobre as histórias de boiada, de estrada, de aventuras. Passava horas ouvindo ele contar sobre as viagens que fez, os lugares que conheceu, os perigos que enfrentou. Os olhos do menino brilhavam de admiração. Celeste, no começo, ficou mais na dela. Era tímida com estranhos, escondia o rostinho nos meus vestidos quando Zé chegava perto. Mas aí, num domingo depois do almoço, ele trouxe para ela uma boneca que tinha talhado em madeira. Fiz lá na minha terra, explicou, entregando o presente. É de cedro, madeira boa, que dura muito. Quando minha mãe era viva, ela costurava roupinhas para essas bonecas que eu fazia. Celeste pegou a boneca com cuidado, passando os dedinhos pela madeira lisa, pelos traços delicados do rosto que Zé tinha esculpido com tanto carinho. Ela é bonita, disse baixinho. Parece comigo, é porque fiz pensando em você, Zé respondeu, se agachando para ficar na altura dela. Uma bonequinha de cabelo dourado para uma menininha de cabelo dourado. Depois disso, o gelo se quebrou. Celeste começou a procurar por Zé todos os dias, pedindo para ele fazer mais brinquedos, contar histórias, ensinar a assobiar como os pássaros do mato. Logo ele virou o tio Zé, uma presença constante nas brincadeiras dela. Quanto a mim e ele, bem, a gente ia devagar. Conversávamos muito, sentados na varanda depois que as crianças iam dormir. Falávamos sobre tudo o que aconteceu nos anos em que ficamos separados. Sobre como foi para ele começar do zero em Goiás.
sobre como foi para mim aprender a ser viúva, mãe e fazendeira ao mesmo tempo. Às vezes, quando a lua estava cheia e a noite quieta, ele pegava o violão que carregava desde moço e tocava umas modas antigas, daquelas que fazem a gente lembrar de coisas que nem sabia que tinha esquecido. A voz dele, grave e bonita, se espalhava pelo terreiro e entrava pelas frestas das janelas, me fazendo arrepiar. Um mês depois da chegada dele, numa tarde em que eu estava sozinha no pomar, colhendo laranjas para fazer doce, Zé apareceu. Estava recém-banhado, os cabelos úmidos penteados para trás, usando uma camisa limpa. Parecia nervoso, passava a mão pela nuca toda hora, sinal que aprendi a reconhecer quando ele está ansioso. Flor, ele começou, pigarreando de leve. Preciso falar uma coisa séria com você. Meu coração deu um pulo. Coloquei a cesta de laranjas no chão e limpei as mãos no avental. Pode falar, respondi, tentando parecer calma. Ele tirou do bolso uma caixinha de madeira entalhada, dessas para guardar coisas pequenas e importantes. Esse tempo todo que passei longe de você, guardei isso, falou, abrindo a caixinha. Dentro estava o colar que ele tinha me dado naquele dia no engazeiro, a correntinha de prata com o pingente de flor. Não consegui me desfazer dele. Era a única coisa concreta que me restou de você. Fiquei sem palavras. Meus olhos se encheram d'água. Isso é seu, ele disse, tirando o colar da caixinha. Sempre foi seu. Queria devolver. Não precisa devolver, respondi, a voz tremendo um pouco. Eu também guardei o meu. Está numa caixinha na gaveta do meu criado mudo. Os olhos dele se arregalaram de surpresa. Guardou mesmo? Todos esses anos? Fiz que sim com a cabeça. Usei escondido dentro do vestido de noiva, no dia do meu casamento. Era minha maneira de ter você comigo, mesmo que só em pensamento. Ele deu um passo para frente, ficando mais perto de mim. Tão perto que conseguia sentir o cheiro de sabonete e tabaco que sempre acompanhava ele. Flor, eu vim aqui para recuperar o tempo perdido, mas não quero mais perder nenhum segundo sequer. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. O que você está querendo dizer, Zé? Tô querendo dizer que ainda te amo, que nunca deixei de te amar e que, se você sentir o mesmo, quero ficar com você pro resto da minha vida. Ali, entre as laranjeiras carregadas, com o cheiro doce das frutas maduras em volta da gente, ele se ajoelhou na minha frente. Igualzinho tinha feito tantos anos atrás, quando me pediu em casamento pela primeira vez, naquele dia que terminou em tragédia. Casa comigo, Flor, ele pediu, segurando minhas mãos. Sei que é complicado. Sei que tem os comentários do povo, tem seus filhos, tem a memória do Ramiro para respeitar. Mas não quero mais viver longe de você. Já perdemos tempo demais. Fiquei parada, olhando para ele, o homem que amei a vida toda, que nunca consegui esquecer mesmo quando achava que tinha perdido para sempre. Um redemoinhos de pensamentos passou pela minha cabeça. O que as pessoas iam dizer? Uma viúva respeitada como eu, casando de novo depois de tanto tempo? E com um homem que nem era da vila? Será que meus filhos iam aceitar? Será que isso não ia manchar a memória do Ramiro? Mas então, no meio daquela confusão toda, ouvi a voz da minha avó, tão clara como se ela estivesse ali do meu lado. A vida é muito curta para não fazer o que o coração manda, minha menina. E de repente, tudo ficou simples. Sim, respondi, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Caso com você, Zé. Ele se levantou num pulo e me abraçou, me erguendo do chão e rodando comigo entre as laranjeiras. Quando me colocou no chão de novo, olhou fundo nos meus olhos e me beijou. Foi como se o tempo não tivesse passado. Como se fôssemos de novo aqueles jovens apaixonados debaixo do engazeiro, com toda a vida pela frente. Decidimos contar para os meus filhos naquela mesma noite, depois do jantar. Chamei os dois para a sala, onde Zé já esperava, nervoso, ajeitando a gola da camisa toda hora. Pedrinho, Celeste, comecei, tentando manter a voz firme. Eu e o tio Zé temos uma coisa importante para contar para vocês. Os dois olharam para a gente, curiosos. Celeste sentada no tapete com a boneca de madeira no colo, Pedrinho encostado na porta com os braços cruzados, já quase um homem. Nós vamos nos casar, falei de uma vez. O silêncio que seguiu foi daqueles que dá para ouvir até o barulho das folhas caindo lá fora. Pedrinho franziu a testa, Celeste arregalou os olhos. Mas mamãe,
Celeste falou primeiro, a voz fininha de surpresa. Você não disse que só se casa uma vez na vida? Normalmente é assim, meu bem, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Mas às vezes, a vida dá uma segunda chance pra gente. Uma chance de ser feliz de novo. Você não era feliz com a gente? Ela perguntou, os olhinhos marejados. Meu coração apertou. Sentei no tapete ao lado dela e peguei nas mãozinhas dela. Sou muito feliz com vocês, meus amores. Vocês são a maior bênção da minha vida. Mas é um tipo diferente de felicidade. Mães também precisam de companhia, de alguém para amar de um jeito especial. Como o papai te amava? Ela insistiu. Sim, como seu pai me amava, confirmei, sentindo um aperto na garganta. Zé se aproximou e se agachou perto da gente. Celeste, eu prometo que nunca vou tentar tomar o lugar do seu pai. Ele sempre vai ser seu pai, e nada vai mudar isso. Mas se você deixar, eu posso ser um amigo, um segundo pai, talvez. Ela olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios que às vezes me lembravam tanto o Ramiro. Você vai continuar fazendo brinquedos de madeira para mim? Zé sorriu, aliviado. Vou fazer quantos você quiser. Ela pensou por um momento e então deu de ombros, com aquela simplicidade de criança. Então tá bom. Olhei para o Pedrinho, que continuava parado na porta, o rosto sério. Ele era o que mais me preocupava. Já tinha 17 anos, tinha convivido mais tempo com o pai, tinha lembranças mais fortes. E você, filho? Perguntei nervosa. O que acha? Ele descruzou os braços devagar e olhou direto para o Zé. Vai cuidar bem da minha mãe? Vai respeitar ela? Vai fazer ela feliz? Zé sustentou o olhar dele sem hesitar. Vou fazer tudo isso e mais um pouco. Dou minha palavra de homem. Pedrinho assentiu, sério. Então tá certo. Mas se algum dia fizer ela chorar, vai ter que acertar as contas comigo. Combinado, Zé respondeu, estendendo a mão pro rapaz. Eles apertaram as mãos, um acordo selado entre homens. Me emocionei vendo aquilo, o jeitão maduro do meu menino, a seriedade com que levava a responsabilidade de cuidar da família. Decidimos marcar o casamento para primavera, quando as flores do campo estão todas abertas e o tempo fica mais ameno. Seria uma cerimônia simples, na capela da fazenda mesmo, só com os mais próximos. Como esperado, a notícia correu pela vila como fogo em palha seca. As línguas ferinas não perdoaram. A viúva arranjou um tropeiro. Não teve nem respeito pelo luto. Dizem que já se conheciam antes, que talvez já tivesse algo entre eles. O que será que o falecido Ramiro pensaria disso? Mas dessa vez, não deixei que os comentários maldosos me afetassem. Tinha vivido tempo demais tentando agradar os outros, seguindo regras que não faziam sentido, sufocando meus próprios sentimentos. Estava cansada disso. Continuei administrando a fazenda, cuidando dos meus filhos, mantendo a cabeça erguida quando ia à vila fazer compras ou à missa aos domingos. Zé se mudou para um quarto na casa principal, mas em outra ala, longe do meu quarto, por respeito às crianças e às aparências. O tempo foi passando, e aos poucos, até os mais faladeiros da vila se acostumaram com a ideia. Pedrinho e Zé foram ficando cada vez mais próximos. O menino descobriu no futuro padrasto um mentor, alguém que ensinava sem cobrar, que aconselhava sem julgar. Começou a acompanhar Zé nas lidas da fazenda, aprendendo coisas que Ramiro não tinha vivido o suficiente para ensinar. Celeste simplesmente adorava o tio Zé. Vivia pendurada no pescoço dele, pedindo colo, histórias, brincadeiras. Ele tinha um jeito especial com ela, uma paciência infinita para responder às 1000 perguntas que ela fazia por dia. Uma tarde, quando faltava apenas um mês para o casamento, encontrei Zé sentado na varanda dos fundos, olhando para o pôr do sol com um sorriso no rosto. Sentei ao lado dele, aproveitando aquele momento raro de sossego. No que você está pensando? Perguntei, encostando a cabeça no ombro dele. Tô pensando em como a vida dá voltas. Ele respondeu, passando o braço pelos meus ombros. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, com você, prestes a casar, a formar uma família, eu não acreditaria, nem eu, confessei. Achei que tinha perdido você para sempre. Nunca fui homem de muitas palavras. Na estrada, a gente aprende a falar com o olhar, com os gestos, com o silêncio. Mas quando penso na minha história com a flor, as palavras vêm feito água de cachoeira depois da chuva. Passei 12 anos vivendo pela metade.
Comia sem sentir gosto, dormia sem ter descanso, vivia sem ter alegria completa. Era como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele engazeiro, no dia em que ela disse que não me amava. Carreguei aquela dor igual se carrega uma pedra no alforge. Pesada, mas a gente acostuma com o peso. Teve dias que quase esqueci. Teve noites que a saudade doía tanto que eu falava sozinho, como se ela pudesse me ouvir. Homem que é homem não chora, diziam os mais velhos. Mas quantas vezes rolei à beira de um rio longe dos olhos dos companheiros e deixei as lágrimas lavarem o rosto empoeirado da estrada. Chorei por ela, por mim, pelo que poderia ter sido, e não foi. E aí num dia qualquer ouvi falar que o coronel Inácio tinha batido as botas. Primeiro veio um alívio, depois uma esperança pequena, depois um medo grande. E se ela tivesse mesmo parado de me amar? E se estivesse feliz na vida que escolheu? Que direito eu tinha de aparecer e bagunçar tudo? Mas algo mais forte que eu me empurrou para cá. Vendi minha terrinha em Goiás, montei no Ventania, meu cavalo baio, e toquei sem olhar para trás. Vim porque precisava saber, mesmo que fosse só para ouvir um não, dessa vez verdadeiro. Quando vi ela naquela varanda com a luz do entardecer no rosto, o tempo parou. Era como se aqueles 12 anos fossem só um piscar de olhos. Ela estava mais bonita, se é que isso é possível. Não era mais a menina de vestido azul e fita no cabelo. Era uma mulher feita com linhas finas no canto dos olhos, com uma força no olhar que só quem enfrentou tempestade consegue ter. E agora, quando acordo de manhã e vejo ela dormindo do meu lado, às vezes preciso beliscar o braço para ter certeza que não é sonho. Quando vejo o Pedrinho me acompanhando na lida do gado, aprendendo cada coisa que ensino com a atenção de quem respeita. Quando a Celeste vem correndo e pula no meu colo, chamando de Pai Zé com aquela vozinha que derrete qualquer dureza. Não mereço tanta felicidade, mas agradeço por ela todo santo dia. E agradeço também pelas pedras do caminho, pela espera, pela dor. Foi isso tudo que me ensinou a valorizar cada segundo ao lado dela, cada sorriso, cada beijo, cada amanhecer juntos. Outro dia, sentado na varanda enquanto ela fazia os doces na cozinha, peguei meu velho caderninho onde anoto as coisas da boiada e escrevi uns versos para ela. Nunca fui poeta, mas quando o sentimento é forte, as palavras vêm. Chamei de Flor da Minha Espera. Flor da minha espera. No galope da vida, meu bem, perdemos tempo, ganhamos saber, o amor que escondemos ontem. Hoje pode enfim florescer. Fui poeira na estrada comprida, fui tristeza em noite sem lua, mas guardei no peito, querida, a esperança que um dia fui tua. O destino dá volta em tropeiro, faz da dor o tempero da sorte, o que o tempo separa primeiro, junta depois, com laço mais forte. Teu sorriso é sol depois da chuva, teu abraço é pouso após jornada. Se a vida é boiada que passa, tu és minha porteira de chegada. Entre mentiras que salvam vidas e verdades que machucam demais, nosso amor resistiu, flor querida, como o ipê que após a seca renasce em paz. Não tenho medo da morte agora nem do tempo que há de vir, porque cada manhã ao teu lado é motivo novo para sorrir. E quando o sol da vida se pôr, no fim dessa linda jornada, quero partir sabendo, meu amor, que esperar por ti valeu cada estrada. O casamento foi numa manhã de outubro, quando as flores do campo estavam todas abertas, enchendo o ar de perfume. Celeste jogou pétalas pelo caminho da capela da fazenda com um vestidinho azul que ela mesma tinha escolhido. Pedrinho, sério como um homem feito, me conduziu até o altar onde Zé esperava, os olhos brilhando de emoção mal contida. Não foi uma festa grande. Não precisava ser. Apenas as pessoas que realmente importavam estavam lá. Alguns amigos fiéis, os empregados da fazenda que ao longo dos anos viraram quase família, e, é claro, meus filhos. A vida seguiu seu curso, como o rio que sabe para onde vai. Pedrinho se formou agrônomo, se casou com a filha do farmacêutico da vila vizinha e assumiu parte dos negócios da fazenda. Celeste cresceu, virou professora, mas continuou morando conosco, trazendo vida e alegria para casa com seus alunos que viviam vindo aprender embaixo do pé de jabuticaba do quintal. Zé e eu envelhecemos juntos, como tínhamos sonhado tantos anos antes. Os cabelos dele ficaram completamente grisalhos.
entalhei algumas rugas a mais no rosto, mas o amor só fez aumentar, como vinho bom que melhora com o tempo. Nas noites de lua cheia, ele ainda pegava o violão e tocava aquelas modas antigas só para mim na varanda, e quando a artrite nos dedos não permitiu mais, ele recitava seus poemas, inventados ali na hora, só para me ver sorrir. Aprendi que o amor verdadeiro não tem pressa, que às vezes precisa dar um passo atrás para poder dar dois para frente, que mentiras ditas por amor podem machucar, mas também podem salvar, e que nunca, jamais devemos desistir de buscar nossa felicidade, mesmo quando o mundo todo parece conspirar contra. O destino é mesmo engraçado. Fez a gente se perder para se encontrar de novo. Fez a gente sofrer para valorizar cada minuto de alegria. Fez a gente esperar para ter certeza do que realmente queríamos. E enquanto escrevo estas últimas linhas, olhando pela janela o meu velho tropeiro brincando com os netos no quintal, tenho certeza de uma coisa. Valeu a pena cada lágrima, cada dor, cada momento de solidão. Porque tudo isso me trouxe até aqui, até este momento perfeito, até esta vida que finalmente posso chamar de minha.